Nós vamos agora orar mais uma vez, pedindo para que o Espírito Santo nos conduza neste culto de adoração ao Senhor, que, como eu falei, estamos no segundo tema daqui dos Domingos Especiais da série O Maior Tesouro, que é o livro, na verdade, O Só para Jovens. Eu estou aqui com o livro antigo, ainda não recebi o atual, mas é exatamente uma atualização do Só para Jovens. Mas lembrando que jovem adventista, né, jovem que está aí, 0 a 100 anos ou até mais de 100 anos, não importa, é todo aquele que teme o Senhor. Então, essa mensagem não é só para jovens a nível ali de faixa etária, mas a nível de crentes em Deus. Seja você uma pessoa adventista ou não que está nos acompanhando, essa mensagem vem de Deus para você. Então, nós vamos orar nesse momento para que Ele nos conduza. Oremos. Pai amado, nosso Deus bondoso, muito obrigada, porque o Senhor é o nosso Deus querido, Pai, Filho e Espírito Santo, tem sido tão amável, tão bondoso para conosco a cada dia. Na verdade, tem sido não, o Senhor é amor. Então, louvamos o Teu nome por tal bondade, porque mesmo imperfeitos, pecadores, o Senhor tem nos dado oportunidades todos os dias de estarmos mais perto de Ti. Que nosso coração, ó Pai, seja quebrantado, que o nosso eu seja colocado totalmente aos Teus pés e o Senhor nos transforme conforme o Teu querer. Nos dê a humildade de aceitar as Tuas palavras que serão dadas agora, tanto através da Tua palavra, quanto através da Tua iluminação que o Senhor inspirou a nossa querida irmã Ellen White para trazer mensagens do céu para cada um de nós que são tão atuais. Então, louvamos mais uma vez o Teu nome, pedimos que o Espírito Santo esteja agora conduzindo tudo, continue, na verdade, conduzindo toda essa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós estamos aqui para falar sobre o tema da aparência pessoal. Sei que muitas vezes, quando a gente fala de aparência pessoal, alguns estremecem aí na base com um pouco de receio em relação a como que as pessoas vão receber. Confesso que, de fato, quando foi pedido a mim, eu falei assim, realmente é um tema bem complexo, bem denso, mas não pelo tema em si, mas porque nós, seres humanos, somos criaturinhas teimosas, né? A gente tende a realmente querer fazer muito a nossa vontade, a gente esquece que quem nos rege é o Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus Pai. Então, por isso que é um tema difícil, mas no momento que eu, que você, nos colocamos nas mãos do Senhor, nos submetemos à sua vontade, aí esse tema fica tranquilo e eu, nesse momento, recebi de Deus essa missão e agradeço por isso e peço que Ele me ajude agora, me use e que você possa estar comigo agora nesse estudo. É um estudo, ok? Então, assim, se prepara, pega a sua Bíblia, pega seu papel e caneta, porque nós iremos ver aqui o que a palavra diz e também os textos. Eu separei alguns, não dava tempo, né, que falar de todos, mas já deixo aqui meu convite para você colocar aí no Google, você bota assim, só para jovens, já que o maior tesouro ainda não está em PDF. Eu fiz uma pesquisa e ainda não encontrei. Bota aí só para jovens e você vai receber essa informação através dos capítulos que ali tem. Então, lembrando que essa mensagem está nas páginas 25 ao 33, que é o segundo capítulo, Aparência Pessoal. Vamos iniciar, eu pedi para as meninas colocarem aqui, né, para os meninos, na verdade. Tem Ítalo e Brenda ali na transmissão, eles vão projetar o que eu preparei para vocês poderem acompanhar melhor. O tema base para essa nossa reflexão está em 1 Pedro 3, dos versos 3 a 1. Deixa eu pegar aqui. Vou abrir aqui na minha Bíblia também. Ok? 1 Pedro 3, versos 3 e 4. E diz o seguinte. Acredito que você está aí abrindo sua Bíblia. Se não, corre lá, pega a sua Bíblia. Como eu falei, é um estudo. Então, você vai precisar anotar. Claro que se desejar, mas eu aconselho. E diz o seguinte, já que estamos falando aqui de aparência pessoal, nós vamos aqui logo de cara para o que é a aparência pessoal que realmente importa para um servo do Senhor, um cristão, uma cristã.
diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, aqui a gente já começa a ver qual que é o critério para a beleza realmente, né, para a aparência pessoal que mais importa. Agora, esse espírito, não é, humilde, um espírito que está ali voltado para fazer a vontade de Deus, que realmente tem a sua mentalidade no que realmente importa, assim, o eterno, não significa que você vai desprezar o exterior, a aparência física. Pelo contrário, ela reflete na outra. Tipo, se nosso espiritual, a nossa beleza interior estiver muito bem preenchida pelo Espírito Santo, focada no que Deus nos pede, a aparência externa, ela vai acompanhar essa beleza interior. O contrário não é verdadeiro. Nós sabemos muitas vezes que alguém pode estar assim, extremamente, né, externamente, com aparência maravilhosa, que alguém olhe e diga, poxa, que pessoa bela, né, que tão bom gosto, mas o seu interior pode não estar tão belo quanto aparenta. Então, aqui nós vamos ter que ter um equilíbrio e pedindo ao Senhor que, de fato, nos oriente para que a gente concilie o interior com o exterior, ok? Mas vamos entender um pouquinho o que é moda, porque se a gente está falando aqui de aparência, logo vem à mente, né? Moda, a gente vai falar um pouquinho aqui das questões relacionadas ao vestuário. Então, peguei aí um conceito simples de moda, tá bom? Tranquilo, botei lá moda. Eu queria ver realmente o mais simples. E aí tem aqui, conjunto de opiniões, gostos, assim como modos de agir, viver e sentir coletivos. Então, vejam bem, é uma maneira de agir, né? Tem a ver com gostos, modos de agir, opiniões, conjuntos de opiniões e um modo de agir também coletivo. E lembrando que o termo moda também se refere a algo que ele é o quê? Transitório, é passageiro, não é eterno. Portanto, já nos traz aí um alerta. Se nós formos colocar nosso modo de agir pela moda, que aí o mundo, como a gente fala assim, né, expressa, pelos ditames da moda secular, será que de fato nós temos firmado aí o nosso caráter? Porque é muito volátil, né? A moda é hoje, amanhã não é, daqui a pouco volta. Ela é meio cíclica, né? Tem coisas que era moda lá nos anos 70, que já não é mais, e tem coisas lá dos anos 60 que hoje é. Então, assim, a gente não tem como muito se apegar a essa moda secular, mas existe um modo de agir que Deus deixou para nós. Agora, vamos entender qual que é a relação dos cristãos com a moda, como que deve acontecer isso. E aí, eu vi aqui no texto, na página 28, diz o seguinte: os cristãos devem seguir a Cristo. Lembra modo de agir, né, comportar-se, um conjunto aí de opiniões que, sim, rege a vida do coletivo. E nós temos aqui uma instrução em relação a nós cristãos. Diz assim: os cristãos devem seguir a Cristo e harmonizar seu traje com a palavra de Deus. Devem evitar extremos e seguir humildemente uma orientação coerente, independentemente de aplauso ou censura, e devem apegar-se ao que é correto, justamente porque é correto. Então, não diz respeito aqui a eu particularmente, né, falar assim, eu, Leila, vou agora me vestir, eu vou me aparentar conforme a ideia de fulano, do ciclano. Se a ideia do fulano, do ciclano, da fulana, do ciclana, não estiver coerente com o que Deus pede de mim, não importa se as pessoas vão me censurar ou vão me aplaudir pela forma de eu agir. O que importa é se eu estou de acordo com o critério divino, se esse meu vestir... Coloque aí cada um seu nome, né? Estou falando eu porque estou daqui falando para vocês, mas imagine aí você.
tudo que você usar, tudo que você vestir, todas as formas exteriores de se apresentar, você precisa perguntar de verdade: Senhor, essa é a tua vontade? Eu estou representando o Senhor dessa forma? E às vezes parece até um certo clichê, né? Uma forma assim de falar muito corriqueira no meio religioso, mas a gente precisa se atentar ao que é real. É honestamente você olhar diante do espelho e fazer essa avaliação interna. Perguntar: meu Senhor, Divino Espírito Santo, me orienta. A forma que eu estou aqui aparentando te ajuda na verdade, me ajuda a te representar o mundo? Lembra que no pré-culto, Kênia fez a pergunta, né? O que significa para você ser luz e sal da terra? E aí muitos falaram fazer diferença na vida das pessoas, fazer diferença. Muito importante nós fazermos sempre a diferença na vida das pessoas. E essa diferença, ela tem que ter vistas à eternidade, né? Ela tem que objetivar a eternidade. Por quê? Muitas pessoas fazem, sim, diferença na vida de outros, não é? Aqui nessa terra existem ONGs, existem religiões, existem várias pessoas que não estão aí atreladas a religião nenhuma, ONG nenhuma, mas que são pessoas boas, do bem, fazem o bem. Isso aí nós não podemos jamais negar. E agradecemos muito por essas pessoas fazerem diferença na vida uns dos outros. Mas essa diferença, ela é só aqui para a terra? Ela termina aqui? Ou ela tem um propósito eterno? Eis aí a diferença no caso de cada um de nós, já que a gente fala que é cristão. A nossa diferença para o bem tem que levar as pessoas a esperança para a vida eterna. Não pode se basear apenas neste mundo, porque senão a gente, é como Paulo diz, né? Os mais infelizes dos homens, se nossa esperança só se baseia aqui nessa terra. Então, fica também para a nossa reflexão se a nossa diferença na vida das pessoas está sendo com vistas à eternidade. Certinho? Então, a gente vai passar agora para ver o que diz, né, o livro Maior Tesouro sobre religião e moda. Nós já percebemos que o nosso critério é Jesus, claro, né? É o que ele quer para cada um de nós. Se eu represento, se você representa Jesus. Se ao olhar no espelho, aquela imagem, ela diz de alguém que serve ao Senhor Jesus. Ou se diz mais de alguém que está num processo mais de egocentrismo, que quer chamar atenção para si, ou de alguma forma quer falar para as pessoas a respeito do que ela pensa e acha. Fica para nós pensarmos. E aqui o texto, Religião e Moda, diz assim: é importante que crianças e jovens sejam orientados a cuidar de suas palavras e ações, porque seu modo de proceder produz luz ou sombra, não apenas em seu próprio lar, mas também sobre todos com quem entram em contato. No entanto, antes que os jovens sejam cuidadosos, muito interessante isso aqui, olha só. No entanto, antes que os jovens sejam cuidadosos, ponderados e se afastem de toda aparência do mal, devem ter aquela sabedoria que vem do alto. Acredito que aqui está, né? Pronto, o meu cortou. Vem de cima, e a força que só Jesus pode dar. Então, achei muito interessante esse antes de. Porque, assim, nós podemos dizer para as crianças e os jovens, faça isso, faça aquilo, e é assim, é assado, mas antes de qualquer comportamento ditado por alguém, eles precisam experimentar essa comunhão com Cristo, que é exatamente o que tem aqui no final. Ó. Eles precisam ter a sabedoria que vem de cima e a força que só Jesus pode dar. Então, isso é muito interessante. Antes, você mãe, você pai, responsável por criança, por jovem, adolescente, veja só, não é só dizer assim, faça assado, mas trazer essa criança, esse adolescente, esse jovem, para ter um relacionamento muito próximo de Jesus. Porque se a gente tem um relacionamento mesmo com a pessoa de Jesus, né, que o Espírito Santo nos faz se aproximar de Jesus, fica muito mais fácil da pessoa entender o porquê de fazer isso, o porquê de fazer aquilo. Sabe aquela história que, às vezes, os pais falam assim, não, porque sim e pronto, porque eu estou dizendo, porque que você é meu filho, minha filha, tem que me ouvir e acabou. Não, é tipo assim, vamos ter cuidado com essa expressão. Por quê?
Porque tudo que Jesus faz tem que ser com muito amor. E o amor, ele lança fora aí o medo, ele traz entendimento, ele nos dá finalidade. Jesus é muito didático. Tudo que ele fala é com um propósito, ele vai explicando. Por isso que ele falava claramente através de quê? De parábolas, para as pessoas mais simples, mas com as pessoas mais letradas, mais instruídas. Jesus já tinha uma linguagem ali, meio que como elas saberiam. Então, cada pessoa precisa receber da orientação do pai, da mãe, ou do seu responsável legal, essa instrução, a finalidade, porque fazem isso ou porque fazem aquilo. Porque senão, sabe o que acontece? Vai gerando aquela sensação de indignação, de revolta, e muitas vezes o pai e a mãe também não correspondem ao que eles mesmos disseram para essa criança, para esse adolescente fazer, e aí esse sentimento de revolta vai aumentando, daqui a pouco a pessoa não quer saber mais de Jesus, porque não vê revelado no pai e na mãe exatamente o que eles estão pedindo para eles fazerem. Tá bom? Então, Deus abençoe a cada um de nós que lidamos, né, com esses jovens, sejam por ser pais, ou por termos, né, familiares, crianças, ou porque você lida nos desbravadores ou nos aventureiros, no clube de jovens com essas faixas etárias. Vamos dar a eles instrução, finalidade, propósito. E assim a gente vai ter muito mais fácil essas pessoas ali próximas a Jesus. Porque se a gente pensar na nossa própria experiência, se eu for olhar bem para a minha experiência, eu já passei pela experiência de fazer porque tinha que fazer, de fazer porque entendi, já passei pela rebeldia, já passei por várias experiências ao longo dessa minha vida aqui, nesse meio cristão. Mas eu louvo a Deus porque tive instruções ao longo desses anos. O Senhor nunca me deixou só, né? Seja pelo lado da minha família, por instruções mesmo aqui na igreja, por estudar, né? Ler os livros, ouvir muitos sermões. Então, nós precisamos, sim, de conteúdo de qualidade para as crianças, os adolescentes e os jovens. E, sim, claro, adultos e idosos, né? Aí também nós já temos bastante responsabilidade sobre a nossa própria vida e precisamos continuar aprendendo sempre. Então, vocês acabaram de ver que Jesus ele nos dá essas orientações muito precisas de como nós nos portarmos. E aqui tem a ver com caráter, o que eu vou ler agora. E diz assim: os seguidores de Cristo são por ele representados como o sal da terra e a luz do mundo. Sem a influência salvadora dos cristãos, o mundo morreria em sua própria corrupção. Vê, né, como que Deus deixou para cada um de nós uma responsabilidade diante das pessoas. Por isso que a aparência pessoal tem a ver, sim, com esse contato que nós fazemos com as pessoas, porque nós podemos atraí-las para Jesus ou podemos atraí-las para nós. E há um grande problema se a gente atraí-las para nós, porque nós sabemos que nós nem sempre somos o que nós aparentamos passar. Muitas vezes a gente está extremamente aqui com a boa aparência, mas o nosso coração está distante de Jesus. Eu sei que essa experiência é minha, essa experiência é sua em algumas vezes. Por isso que qual é a intenção? É pedir a Deus que nos ajude a primeiro ter comunhão com Ele e depois chegar até o outro, porque nós temos essa responsabilidade. Trazer as pessoas não para a nossa aparência, né, para nosso convívio, porque elas acham que a gente é muito bom, muito lindo, muito isso, muito aquilo. Não, mas é trazer porque nós estamos expressando Jesus para elas. E aí, quando fala assim em expressar, eu vou andar, tá, gente? Eu estou muito parada aqui, os meninos aí que lutem, né, como diz, um pouquinho para isso. Olha só o que acontece. Quando a gente pensa na aparência do mundo, às vezes a gente acha assim, parece tanto isso ou aquilo na questão da igreja, né, na vida espiritual, mas lá fora tem exigência sim com relação à aparência e nós sabemos. Se você está numa instituição lá como uma pessoa que está trabalhando, se você é o próprio dono da instituição, você organiza as pessoas para elas estarem de determinada forma que represente a sua empresa ou que represente a empresa que você trabalha. E aí eu gostaria de contar uma experiência que aconteceu comigo quando eu era estagiária lá no Ministério Público.
Coloquei essa imagem para lembrar, né, das questões de fórum, de justiça. E eu lembro claramente que na entrada, né, lá do Ministério Público, tinha uma orientação com relação a como a pessoa deveria estar ali vestida. Porque se ela não estivesse dentro daqueles critérios, não estaria apta a adentrar lá os setores do Ministério Público. As reuniões eram feitas, as pessoas recebiam, né, também. Eu não vou dizer exatamente o trabalho que eu fazia ali, mas as pessoas que tinham que ir lá, elas tinham que ir de determinada roupa. Não podia rapazes ir de chapéu, mulheres ir de roupas curtas, de chinelo, nada disso. Tinha uma orientação muito própria, muito específica. E aí também acontece, né, na escola, tem lá o uniforme. Muitas escolas não dizem assim, se a criança, se o adolescente, se o jovem não chegar aqui devidamente uniformizado, não poderá participar da atividade. Até no clube mesmo, né, se a gente percebe, tem toda uma indumentária ali específica, que muitas vezes, quando se está em Campori, tem todo um critério ali para poder verificar se a pessoa está impecável, porque a gente, às vezes, fica trazendo questionamentos em relação a como se portar diante de Deus, aqui no templo. Por que será? Lá fora a gente faz, né, tudo tranquilinho. E aqui dentro não. Deus também tem a forma de nós nos vestirmos. Ele tem uma maneira que quer que a gente se expresse. E eu estou falando muito do vestuário, mas na verdade vocês lembram que a aparência pessoal é todo o conjunto de como você está sendo apresentado para o mundo. Então vamos entender mais um pouquinho a respeito dos critérios de Jesus? E diz assim: olha só o que ele deseja de cada um de nós, que eu e você tenhamos. Os cristãos têm uma conversa de alto nível. E, embora acreditem ser pecado condescender com a bajulação tola, ou seja, ficar bajulando as pessoas, isso não é muito bom. As pessoas são o quê? Corteses, amáveis e bondosas. Então, não há problema alguma de nós, né, sermos bondosos, amáveis, elogiar as pessoas, dizermos a elas que nós as amamos, desde que isso seja algo verdadeiro, real. Não é só bajulação por bajulação. O outro processo, são fiéis na maneira de tratar seus irmãos e o mundo. Ou seja, em tudo que realizarmos, seja aqui, né, nas nossas questões relacionadas à irmandade, ou lá fora, no nosso trabalho, né, no que a gente vai fazer, nós devemos ter esses bons tratos. E aí diz o seguinte: na maneira de se vestir, evitam excessos e exibição, mas suas roupas são asseadas, não extravagantes, discretas, bem alinhadas e de bom gosto. Tem ainda um cuidado especial para vestir-se de maneira a demonstrar respeito sagrado pelo Santo Sábado, e eu vou olhar aqui, porque o meu cortou aqui, pelo Santo Sábado e pelo... Onde é que eu estou? Tem ainda um cuidado especial para vestir-se de maneira a demonstrar respeito sagrado pelo Santo Sábado e pela adoração a Deus. Vocês veem que tão interessante que ela destacou aqui o Santo Sábado. Aí, por que será isso? Não é que falou assim, tem respeito especial em demonstrar, né, esse respeito todo cuidadoso com o Santo Sábado. E aí a gente lembra que o que aconteceu lá no sábado? Jesus santifica, separa, não é? Ele tem o descanso e ele abençoa. Então, quando separa, a gente precisa ter esse cuidado, inclusive, sim, com a maneira como nós estaremos nos portando no sábado. Esse tipo de roupa que a gente usa no sábado parece algo assim, um detalhe, meio que talvez a gente passe despercebido, mas é um cuidado em demonstrar, inclusive, na nossa roupa, como que o sábado é especial. Então, é interessante, né? Como tudo está muito casadinho conforme a palavra. Não é por acaso, não é exigência boba, é algo que realmente demonstra a santidade do sábado. E eu gostaria agora que a gente abrisse a palavra em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, a partir do 1. Fala sobre aqui agradar a Deus. Estava aqui falando
a respeito de como muitas vezes nós não temos dificuldade lá fora, né, de nos adequar, mas quando é aqui para dentro, quando alguém vem e nos corrige, nos orienta, olhe, por favor, será que você está se portando adequadamente? Aí a gente às vezes se revolta, né, fica chateado. Acontece bastante isso, mas aí a gente vem aqui para umas orientações interessantes da palavra de Deus, porque nem é interessante as pessoas ficarem julgando umas às outras, nós ficarmos olhando para o outro com crivo, né, que é nossa, assim, isso é assim assado, porque só o fato da gente ter esse olhar da crítica pela crítica, do julgamento, já demonstra que nós não temos tanta proximidade assim com Jesus, porque Jesus não vem para nós só para criticar, ele sempre vem com a solução. Então, se a gente já tem esse olhar pela crítica, a gente já está revelando o que está no nosso coração. Por outro lado, se eu ajo de uma forma assim, tem nada a ver, a vida é minha, estou nem aí, que me importa? Jesus vê só o coração mesmo, o meu exterior é comigo mesmo. E o irmão vem, né, com todo carinho, toda a bondade, tentar nos orientar, e a gente simplesmente diz assim, não, isso aí é besteira, eu faço do jeito que eu quero. Nem um lado, nem o outro representa Cristo. Cristo quer que a gente tenha o quê? Bom senso, na hora de orientar as pessoas, que tenhamos o amor, e também na hora de receber a repreensão, porque a gente sabe que nós não somos perfeitos, a gente precisa avançar na caminhada cristã e muitas vezes a gente precisa sim de uma orientação. O próprio Deus, né, faz essa alerta que ele disciplina a quem ele ama. Então vamos ver aqui o que a gente pode ter de orientação através da palavra de Deus. Diz assim, vivendo para agradar a Deus. Lembrando que é 1 Tessalonicenses 1, aqui no versinho, capítulo 4, a partir do 1. Certo? Vou ler. Vocês acharam? Diz assim, quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como deve viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. E aí, qual é a razão desse texto estar aqui, exatamente neste momento que a gente acabou de falar sobre não fazer a nossa própria vontade e também não ficar criticando só o irmão? Vocês viram aqui que Deus nos chamou para a pureza, para a santidade. E aí eu gostaria de tocar aqui num ponto que é delicado, sim. Muitas vezes as pessoas ficam assim, sem querer abordar, mas eu acho muito importante a gente não passar por alto nesse momento que a gente está falando de aparência pessoal, esse assunto. Olha só, nós estamos vivendo num meio muito digital, virtual. E aí eu vou falar para as minhas irmãs, né? Primeiro nós aqui. Olha só como esse tema é interessante. Quando você se apresenta nas redes sociais, faça também essa pergunta. Eu estou focando o olhar das pessoas para mim ou para a mensagem que eu quero transmitir? Qual que é a mensagem que eu quero transmitir também? É uma pergunta interessante. E nosso corpo, mulheres, nós temos que ter sim cuidado, porque nós não podemos desprezar o fato de que os homens, eles são mais visuais.
Então, se você está apresentando demais o seu corpo, não se iluda, querida. Os homens estão ali olhando. Eu digo assim, os homens, mulheres, todas as pessoas estão ali olhando. Esse tipo de olhar para você vai ser um olhar santificado, porque não sei se vocês ouviram bem aqui, na parte quando eu li, diz assim, espera aí que saiu aqui, mas se você voltar aqui no texto com cuidado, uma parte diz muito claro aqui, ó, que nesse assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Vocês sabem, né, minha profissão, psicóloga, a gente ouve muitas pessoas, trabalho também com prevenção ao abuso sexual infantil, então eu seria, digamos, uma última pessoa para ficar falando a respeito de que agora as mulheres têm culpa, né, pela questão dos homens, dos abusos. Não estou falando desse tipo de situação, de pessoas que abusam umas das outras. Estou falando daqueles irmãos, qualquer irmão que está ali passando, né, pelo Instagram, Facebook, ele tem você lá como amiga, né, colega, e de repente ele se depara com uma cena, né, do seu corpo de uma forma mais sensual, muito mais exposta. Se a gente fizesse aqui uma enquete com os homens, e eles fossem bem honestos, né, assim, diante de nós iríamos ver que realmente, sim, muitas vezes esse tipo de visão, eles estão pensando em nada, daqui a pouco, pronto, parou ali em você. E aí, aquele olhar, ele já remeteu a uma outra questão, uma conotação sexual. E eu também vou falar também para os homens, vocês também aí têm o corpo, muitos ficam, né, assim, buscando a questão do corpo sarado, né, como as pessoas falam, também tenham cuidado. Lembra que diz assim, ninguém deve prejudicar ninguém, nem dele se aproveitar. Então, fica aqui meu alerta desse cuidado para você, menina, para você, mulher, para você, rapaz, também. Tome cuidado como você apresenta seu corpo na rede social. Porque o que isso está querendo falar? Eu sempre falo assim, que às vezes existe a erotização do afeto. O que significa isso, Leila? Muitas pessoas, elas têm vazios dentro de si. Todo mundo tem determinados vazios. Algumas têm vazio de ser validada, respeitada, né, vista, acolhida, porque, de alguma maneira, durante sua trajetória de infância, elas não tiveram isso por parte de quem deveriam, né? Seus pais, seus responsáveis. E, muitas vezes, a erotização do afeto é o quê? É transferir essa necessidade para um olhar de desejo do outro para si. É inconsciente, gente. Ninguém faz isso porque quer, tá? Que fique bem claro aqui. Mas isso pode estar acontecendo. Caso você, ou seja, quem for que está me ouvindo agora, que eu não sei aonde vai chegar essa mensagem, mas eu tenho certeza que vai chegar a quem necessita ouvir, passando por mim, chegando aí até você, para que a gente tenha esse cuidado. Nós temos, sim, responsabilidade sobre a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Nós não estamos aqui, assim, aleatórios. Nós estamos aqui com o fim de irmos todos juntos para o céu. Então, eu realmente peço a Deus, Espírito Santo, sim, Ele me tocou, não poderia jamais deixar passar isso, porque é algo que a gente tem percebido e nós queremos muito cuidar, né, de cada pessoa, que nós temos essa responsabilidade. Então, que vamos juntos, né, um ajudando os outros, que ninguém seja pedra de tropeço para ninguém, que nós possamos, sim, fortalecidos no Senhor, ir juntos para a eternidade. E agora, finalizando, nós vamos concluir aqui com um apelo que nós vemos lá no livro, para cada um de nós, para que nós tenhamos esse cuidado. Será que eu estou colocando esse tesouro, né? O tesouro que é a minha existência, que não é minha simplesmente, Deus me deu. Inclusive, quando a gente vai ler aqui Coríntios 6, olha só que interessante. Coríntios 6 diz o seguinte, no verso 20, 1 Coríntios 6, 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, seja pela vestimenta, seja pelo próprio modo da gente ser no mundo, o trato, né, com as pessoas. A gente também tem que pedir muito a Deus que nos ajude, porque às vezes nós somos grosseiros, somos mal educados.
A gente também pode ir para o extremo de achar que não tem que cuidar da aparência, e isso não agrada a Deus, porque Deus é um Deus da beleza, de zelo e de asseio. Então, nós temos que ter o equilíbrio. Vamos ler agora como ela traz aqui para nós, quando eu falo ela, é Ellen White, né? E diz assim: com frequência, a aparência exterior reflete o que está na mente, e devemos ser cuidadosos quanto a que sinais damos ao mundo para julgar nossa fé. Desejamos que você siga Jesus como filho querido, obediente à sua expressa vontade em todas as coisas. Desejamos que você agrade seu Redentor ao buscar diligentemente essa beleza interior. Assim, dia após dia, com a ajuda de Deus, você pode vencer o próprio eu. Essa é a nossa maior guerra, né? Maior luta, vencer o nosso próprio eu. O orgulho e o amor à exibição serão descartados do seu coração e da sua vida. A mansidão e o amor à simplicidade serão estimulados. Dessa forma, os jovens podem tornar-se um exército de Cristo, não é? E aí fala aqui, ó, o exército de soldados fiéis a Cristo, porque é exatamente isso que Deus chama a mim e a você para ser, exército de Cristo. E, inclusive, o nosso clube tem por tema o quê? O título, né? Soldados de Cristo. Não é à toa que nós estamos aqui militando uma guerra. É guerra espiritual mesmo. É guerra do inimigo tentar aonde a gente vai errar. Ele não está de brincadeira, não. Ele vem de todas as formas. Se a gente fosse detalhar, como que tem um texto falando uma vez assim que eu li, eu não sei exatamente onde está, mas diz assim, que o inimigo, olha só como ele faz. Ele vem, né, tentando, aí ele vai vendo que a gente está ali pedindo a Deus ajuda, ele está chamando, arregimentando tudo que é anjo do mal para estar conosco, e ele vai, e se o penitente, diz até assim, há uma penitente, porque de fato cada um de nós está ali, né? Se a gente cede ao que ele está falando, a tentação, os anjos, eles não têm essa possibilidade de nos proteger, porque nós não permitimos. Mas eles estão ali assim, ó, sabe, uma lasquinha de unha, eu costumo dizer, levantada para Deus, Deus vem e nos abraça. Mas também o que acontece? Quando a gente pede, né, e fica ali clamando, mesmo que quando cai, olha só que interessante, até quando cai, Deus não deixa o Satanás atuar de uma forma intensa que nos destrua totalmente. Por isso que a gente tem novas chances. Porque Deus sabe a intenção do nosso coração. E se na intenção do nosso coração tiver vontade de aprender mais, Ele vai nos dar uma nova oportunidade. E que Deus nos ajude. Eu tenho certeza, eu estou aqui falando, eu sei, isso já aconteceu na minha vida, de cair em tentação mesmo, de pecar, de deixar os anjos tristes, Deus triste, mas ao mesmo tempo que eu pedia, Senhor, me ajude. E a gente sabe que Deus perdoa, Deus esquece o seu erro e Deus lhe dá nova chance. Eu não estou aqui falando como alguém melhor do que você, não, irmão, irmã. Eu estou aqui falando como alguém como você. Alguém que do mesmo jeito também passa por dificuldades, tentações. Mas o nosso querido Deus diz que Ele está conosco em todas as situações. Que Ele quer nos preencher com seu Espírito. E que se a gente buscar, clamar, pedir a Ele, meu Deus, por favor, me ajuda. Tira de mim esse orgulho, tira essa vaidade, tira essa grosseria. Me ajuda a ser um filho que te representa, uma filha que te ama e que demonstra realmente a quem sirvo, meu Pai. Esse é o nosso maior pedido e que seja a minha e a sua oração. Faça a sua oração, eu não sei com quem você está, se você está acompanhado, mas mesmo em pensamento, eleve o seu pensamento ao céu e peça. Peça para você representar o Senhor aonde você estiver. E se tiver qualquer tipo de pecado que você precisa vencer, que você entregue agora nos pés de Jesus e Ele vai te perdoar. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. O dia logo vem.
Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Que Deus nos ajude e nos oriente para que, de fato, nós possamos nos entregar a Ele, que a gente tire o nosso eu de dentro de nós e possamos se colocar aos pés de Jesus. Que seja lá o que você precisar, o que eu precisar, que você receba de Deus a cura, o alento e que sua aparência, ela de fato resplandeça Jesus. E a minha também, que nós possamos ter uma boa semana. Oremos. Pai amado, nosso Deus bondoso, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigada porque o Teu Espírito Santo está falando aos nossos corações. Eu não sei onde essa mensagem está indo, Jesus, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe que ela está chegando a pessoas que necessitam se entregar completamente a Ti, como eu necessito. Nós estamos aqui unicamente para te pedir, Senhor, habita em nós, nos transforma conforme a Tua vontade, que a gente não fique brincando de ser cristão, meu Deus. O dia está chegando de ver a Tua luz e que estejamos juntos, reunidos, para ver esse dia e dizer: bendito seja o Salvador que está vindo nas nuvens, eis o Deus a quem aguardávamos, a nossa redenção chegou. Essa é uma realidade, Pai, que ela aqueça o nosso coração a cada dia. Oro não por mim sozinha, mas por todos que estão ouvindo, pedindo perdão, Senhor. Estamos pedindo perdão dos nossos pecados, de tantas vezes que te desagradamos querendo aparecer. Que o Senhor nos ajude a ter unicamente o pensamento de te apresentar às pessoas. Que as pessoas que estarão hoje iniciando a classe bíblica, que elas possam ser alcançadas por Tua palavra. Que nós tenhamos coragem de falar de Ti às pessoas. Nos reveste, ó Pai, nos reveste de Cristo. Senhor Espírito Santo, queremos Te ouvir. Obrigada por falar aos nossos corações. E nós pedimos uma boa semana a todos e que todos estejam aqui na presença de Jesus a cada dia. E é no nome dele que oramos. Amém.